Bom, e é sobre política interna, política externa, que nós vamos conversar agora com o Paulo Pousonoff, que é comentarista aqui da PAN. Paulo, boa tarde. Não estamos ouvindo você, Paulo. Não? Será que há algum problema no Alô? contato, no Tá me seu ouvindo? contato aí, Paulo? Vamos começar novamente, Paulo. Boa tarde. Oi, boa tarde. Tá me Agora ouvindo sim. agora? Agora sim. Ah, então ótimo. Bom, e vamos começar falando dessas críticas do presidente Bolsonaro a Joe Biden. Denise, existe aí um antagonismo, né? Os dois presidentes, evidentemente, têm visões de mundo, visões políticas diferentes. O Joe Biden é realmente um presidente de esquerda. O Bolsonaro se elegeu se dizendo de direita. Existe muita discussão o que é esquerda e direita, se esses reducionismos se aplicam a ambos. Mas, enfim, é o jogo aí. Eu só questiono o presidente Jair Bolsonaro. Não sei se esse tipo de declaração esse tipo de declaração fora dos ambientes diplomáticos são válidas de alguma forma. Mas, fora isso, não tem também muito o que discordar do presidente. O Joe Biden tem um interesse ambiental exacerbado aí, também por interesses na nossa economia, né? Existe toda uma disputa com o agronegócio brasileiro. Depois de um certo estranhamento inicial, quando houve eleições lá nos Estados Unidos, depois da vitória de Biden, eles chegaram a ter um entendimento, as conversas avançaram um pouco mais, inclusive nessa questão ambiental, né, e de repente o presidente volta a falar sobre essa questão. Agora, ele também falou da política interna neste final de semana, voltou a atacar o judiciário e tem aquelas falas vagas, né, Paulo, que dão margem para muita especulação. Ele disse: não deseja ruptura, mas tudo tem um limite na nossa vida, não podemos continuar convivendo com isso. E o presidente ainda disse ter três opções de futuro: ser preso, ser morto ou a vitória. Não é? Ele não considera a derrota nas eleições de 2022, agora chama atenção, acabou convidando parlamentares, governadores e qualquer um dos 11 ministros do Supremo para os atos do dia 7 de setembro, prometendo dar palanque nos carros de som em Brasília e também em São Paulo para eles falarem para o povo brasileiro. Então, como é que você viu essa posição do presidente no final de semana? Denise, a gente tá há uma semana, né, dessas manifestações e a palavra assim, que resume a minha sensação é preocupação. Não dá sinais nenhuma, a política brasileira não dá sinais nenhuma de perder fôlego, né? Essa discussão toda, essa tensão não parece se dissipar e as manifestações de 7 de setembro têm tudo aí, tendem a ser gigantescas. A minha preocupação agora também, Denise, é com a frustração que isso pode acarretar para todas essas pessoas que forem às ruas. Estava me lembrando muito dos movimentos de 2013, que também levaram multidões às ruas, com uma pauta um tanto quanto difusa, né, etérea, e aquilo gerou uma frustração muito grande que teve consequências aí que a gente sabe nos anos seguintes, que vem de repente até hoje em dia. Então, a preocupação nesse momento é até com essa frustração democrática, né? Como vai ser para parte da população lidar com a possibilidade de as autoridades não darem ouvidos às ruas, que é uma possibilidade aí bastante grande. E o tamanho das manifestações, Denise, chama atenção também. Assim, existe toda uma expectativa de que sejam gigantescas, e eu fico me perguntando se isso não representa uma falência, né, da nossa democracia representativa. Me parece que as autoridades, aí, os canais institucionais, não estão dando ouvidos à população, e daí, nesse caso, a população precisa sair às ruas e gritar e se fazer ouvida. Isso tudo é muito, muito preocupante mesmo. A gente fica no aguardo do que pode acontecer de fato 7 de setembro, o tamanho dessas manifestações e o pós-manifestações também. Qual seria a postura do presidente? Ele já vem tendo uma postura
contrária às outras instituições, não tanto o Congresso, porque ele tem uma base de apoio no Congresso, mas essas cutucadas constantes aí em relação ao Supremo. E nós tivemos também a publicação de um artigo do ministro Lewandowski, não é, que manifestou-se contra tentativas golpistas ao citar punições a quem ataca a democracia e advertir que o preço pode ser alto. Representaria a opinião de toda a Corte, de todo o Supremo, afirmando que constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Adverte ainda que para delitos no Código Penal, destacando a conduta de subverter as instituições vigentes, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, não é? E citou o artigo 142, registrando que não constitui excludente de culpabilidade eventual convocação das Forças Armadas e tropas auxiliares para a defesa da lei e da ordem, quando realizada fora das hipóteses legais. Né? Deu a entender que ele também está preparado para um radicalismo ainda maior, né? É ilusório da nossa parte acreditar que um desses dois lados vá recuar na retórica, nas bravatas, nas provocações. Eu não consigo entender esse artigo do Lewandowski, senão como jogar ainda mais lenha na fogueira. E o mais preocupante, a palavra de hoje é preocupação. O mais preocupante é consolidar a ideia de uma ruptura. Hoje, lá no meu texto da Gazeta do Povo, eu digo que golpe bolsonarista seria um desastre para os conservadores, e já teve gente dizendo que não existe golpe, isso é uma narrativa que, que estão tentando impor. Mas não, golpe, ruptura, intervenção, contragolpe, revolução, chame como quiser. Mas esse momento, né, que é um momento aí de transbordamento das tensões, ele está no ar e, sem dúvida nenhuma, as manifestações de 7 de setembro vão representar algum tipo de clímax, desse clima todo assim, de tensão. Então é muito preocupante também o artigo do ministro do STF, que é esse jeito do STF de subir o tom, de provocar, por meio aí da escrita, nessa coisa mais formal. O presidente tem um jeito mais informal de provocar. Mas eu não posso deixar de entender o artigo do ministro como também uma provocação. Ou provocação, um recado com relação a possíveis responsabilidades, dependendo do nível de manifestações que se tenha daqui para frente, não é? E lembrando que há uma mobilização também de outras lideranças aí do Congresso. Rodrigo Pacheco mais uma vez afirmou que não admitiremos qualquer retrocesso no Estado democrático. Ele diz ter certeza que essa será da mesma forma o papel das Forças Armadas. As indicações são de que ele vai conversar com os brigadeiros a convite do Alto Comando da Aeronáutica. Pacheco cancelou uma participação em evento na Áustria para poder exatamente monitorar os atos de 7 de setembro, né? Então a gente vê que a preocupação não é apenas nossa, não é? A palavra está no ar, né? Eu espero que o ímpeto, a vontade não esteja aí no coração e nas mentes das pessoas que vão às ruas do 7 de setembro. Eu prefiro acreditar que as manifestações serão realmente por mais liberdade, né? Contra o que eu falo, eu chamo isso de uma sanha autoritária do STF, e eu não consigo vir aqui e falar que a gente combate o que a gente vê de errado com um erro também. E um golpe, uma ruptura, uma coisa dessa seria um erro. Então, o que eu prego é que a gente chegue a algum tipo de pacificação por meio da inteligência, né? Até a inteligência política, de você saber lidar com todos os atores, com firmeza de convicções. E isso parte também do pressuposto de um respeito à Constituição e às instituições. Eu espero que isso prevaleça aí depois da semana que vem. Se não der para ter um entendimento, que pelo menos haja respeito
as instituições e uma tentativa de pacificação da postura de cada um dos lados, não é? Vamos ter uma convivência pacífica dentro dos limites, não é? E tentar chegar às eleições, não é? Sem ruptura, sem um esgarçamento maior e aceitando depois o resultado das eleições, não é? Passando essa história de fraude, de risco de fraude e tudo mais. Então a gente tem que aguardar. Agora eu gostaria de lembrar, só para nós encerrarmos, Paulo, que depois do dia 7 nós vamos ter um outro teste nas ruas, que é a capacidade de mobilização aí de movimentos tidos como de direita, né, que foram favoráveis ao impeachment de Dilma Rousseff, que estão mobilizando partidos, que estão fazendo campanha e também prometem um grande ato, né, pelo país, grandes atos pelo país, no dia 12 de setembro. Então, na sequência, tem dia 7 e depois dia 12. Então isso só indica que a temperatura não vai esfriar depois do dia 7. O que a gente vai ver, eu só espero que isso não continue, porque o Brasil não aguenta, né? Hoje até vocês já noticiaram a carta da FEBRABAN. Me parece que o setor produtivo já está bastante preocupado com o efeito dessa ansiedade, dessa expectativa, desse medo das relações aí entre os poderes e até dessa crise democrática no consumo, né, na produção, na economia. Tem muita gente aí adiando decisões importantes de investimento por causa desse medo, né, dessa angústia em relação às manifestações tanto do dia 7 quanto do dia 12 e as consequências, né, o efeito dessas manifestações nos meses seguintes até a eleição. Então, acho que é bastante interessante a gente ficar atento também a essas movimentações do setor produtivo. Não acredito que o setor produtivo esteja desembarcando do governo, como eu já vi alguém falando, mas é uma preocupação, sim, econômica, porque toda essa expectativa em torno aí da possibilidade de uma ruptura, isso aí afeta a vida das pessoas, não afeta só o mundo das ideias, que pode ser muito interessante, divertido, mas isso afeta a vida das pessoas mesmo, a tomada de decisão, né, das pessoas. A gente já vê uma revisão para pior das projeções de crescimento, em boa parte por todo esse ruído político que traz pressões sobre o câmbio, isso atrapalha o controle da inflação, vem mais pressões sobre curva de juros, e tudo isso atrapalha o potencial de reação da economia, de atratividade de capital externo, fica todo mundo mais cauteloso com relação ao Brasil, e essa possibilidade de divulgação da carta também causou muitos ruídos com o envolvimento do setor público, é uma coisa que chamou a atenção, porque essa carta seria entre Febraban, Fiesp, organizações aí da área empresarial e a Febraban, que representa os bancos. E aí houve a possibilidade de Banco do Brasil e Caixa saírem da Febraban por um posicionamento contrário a essa ideia da carta, que em princípio criticaria a política econômica, e não é isso, né? O tom da carta, quando você vê o texto que estava para ser divulgado, na verdade eles estão preocupados isso, com retomada do crescimento, com investimentos, com um clima de tranquilidade que possa dar condições de a economia fluir normalmente. Até algumas semanas atrás, as previsões eram de crescimento cada vez maior da economia, né? Nós passamos por semanas em que o mercado, semana após semana, melhorava as projeções de crescimento e, de repente, mudou o sinal, né? Me preocupa essa interrupção de qualquer forma de diálogo, né? Qualquer crítica é rechaçada como um rompimento, como algum tipo de. Bem, novamente, ruptura, a palavra está aí no ar, e de um antagonismo, né? De uma posição, de uma oposição aí ao governo, e, na verdade, muitas instituições, muitas pessoas o que querem é seguir com a vida, seguir de um jeito um pouco mais tranquilo. Então, de repente, essa carta já foi vista, né? Inclusive, esse é um problema. Sabe, o diálogo está tão interrompido que a oposição também já se aproveita dessa sugestão de diálogo para dizer, não, olha, um setor importante da economia está rompendo com o governo. Isso só atiça ainda mais os ânimos. Daí vem pessoas dizer não, que existe interesse, o capital não tem interesse na liberdade, que a gente está vivendo, Denise, um clima muito complicado mesmo, em que a simples sugestão de um diálogo é tida como uma provocação. Isso é muito, muito preocupante.
E a gente não está exagerando quando fala nessas preocupações que nós tivemos a Frente Nacional de Prefeitos divulgando uma carta em defesa da democracia e da harmonia entre os poderes. Nós tivemos aquela iniciativa dos governadores na semana passada, tentando até marcar uma reunião com o presidente para discutir vários pontos, buscando uma proximidade maior com o presidente. E nós temos uma carta também das centrais sindicais, exatamente defendendo o entendimento entre os poderes, a democracia, a pacificação. Então é isso, né? É todo mundo tentando botar aí a água nessa fervura, né? Só que fica bastante difícil, né? Imaginar, eu tô queimando neurônios aí durante o fim de semana, tentando pensar, imaginar cenários em que um desses lados recue, reconheça erros, faça um tipo de autocrítica, mude aí os rumos do tom, né, da conversa. Eu não consigo, infelizmente, antever nenhum dos lados recuando. Então, hoje, assim, nessa segunda-feira, o melhor dos cenários que eu consigo imaginar é essa tensão se arrastar, uma temperatura suportável e até as eleições de 2022, de repente a gente ter desfecho democrático e pacífico. Esse é o melhor cenário que eu consigo antever neste dia, Denise. Exatamente, manifestações pacíficas, um posicionamento menos agressivo de todos os lados depois, o encaminhamento das medidas de pauta econômica, mesmo de pauta política no Congresso e caminhar assim até as eleições. Eu acho que é o máximo que a gente pode torcer por enquanto, porque paz e amor a gente não vai ter, mas é isso, Paulo. Muito obrigada pela sua participação, uma boa tarde, uma boa semana. Eu que agradeço, boa tarde a todos, até mais.